Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida, meu querido irmão, sobre a tua vida, minha querida irmã. Nós estamos na presença do Senhor, desse Deus bondoso, desse Deus gracioso, desse Deus maravilhoso, e louvamos ao Rei dos Reis, louvamos ao nome dEle, a Ele a honra, a glória, o domínio para todos sempre. Esse é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos neste dia. Nós temos a presença do Senhor conosco, e a presença do Senhor nos fortalece para permanecermos firmes e inabaláveis na caminhada da fé. Nós vamos falar com Deus nesta hora. Feche teus olhos, curva a tua cabeça. Vamos falar com o Senhor. Deus querido, Deus bondoso, entramos na tua presença em oração, louvamos, exaltamos e bendizemos o teu nome, Senhor. Tu estás conosco, a tua presença é real neste lugar. Aqui o teu povo se reúne, Senhor. O teu povo se encontra na tua presença, com o coração aberto, Senhor, buscando a tua face, Senhor. Lembramos da tua palavra que nos dá esta garantia de buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, Senhor, voltamos o nosso coração totalmente para o Senhor, nesse desejo de recebermos mais de Ti, Senhor, de sermos ministrados pelo Teu Espírito Santo. Nós dependemos de Ti, querido Espírito Santo, nós precisamos de Ti. Venha, traga consolo, conforto aos nossos corações. Venha nos dar o sustento da tua presença. Nós oramos, colocamos diante de ti, Senhor, tudo que for realizado, tudo que for feito neste culto, tudo seja para a honra, para a glória, para o louvor do teu santo e maravilhoso nome. Oramos em o nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor, livro de Salmos, capítulo 46. Livro de Salmos, capítulo 46. Reafirmamos a nossa confiança no Senhor. A nossa comunidade, nós estamos chorando, né, com uma família que perdeu o seu ente querido. Choramos junto com a vida da Lia, da Carol, da Rebeca. Carol e Rebeca e Lia sempre estão aqui no altar, fazem parte do louvor da nossa igreja. E ontem faleceu o esposo da Lia, né, nosso irmão Paulo Matsuda, e nós choramos com aquela família, mas junto com eles ontem nós lemos esse Salmo 46, mesmo em meio à dor, em meio às perdas, Deus se faz presente. Deus se faz presente. Nós também nós choramos com o Marcelo e Gisele. Marcelo, um dos nossos irmãos que nos ajudam na acolhida, né? Seu pai também faleceu ontem. Pastor Ricardo está até acompanhando, né? O sepultamento será agora. O pastor Ricardo está lá representando a equipe pastoral. Nós também estamos em oração e reafirmamos que Deus é o nosso refúgio. Vamos juntos nesse salmo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã.
bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nossa confiança está no Senhor, nossa esperança está no Senhor. Nós confiamos no Senhor, mesmo em meio ao caos. Deus se faz presente. Aquietamos o nosso coração e sabemos que Ele traz cuidado para as nossas vidas. Ele cuida de nós nos momentos de dores, nos momentos difíceis. Ele se faz presente. E de número 347, diz que Deus cuidará de ti, Deus velará por ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará. Seu Deus que não nos deixa, não nos abandona, não nos desampara. Esta certeza que nós temos, um Deus que não nos deixa, que não nos desampara, que prometeu que estaria conosco todos os dias
até a consumação dos séculos. E nós temos a certeza que Ele permanece conosco todos os dias, segurando firme nas nossas mãos. E nós também estendemos as nossas mãos e seguramos nas mãos dele, falando: Senhor, guia os nossos passos, ilumina as nossas veredas, os nossos caminhos, Senhor. Nós permaneceremos firmes na tua presença, Senhor. Livro do profeta Isaías, capítulo 1. Esse é um texto que é um chamado à confissão. Nós sabemos da brevidade da vida, por isso precisamos permanecer em comunhão com o Senhor. Para aquele que anda com Cristo, a palavra final não é da morte, a palavra final é vida eterna, a palavra final é ressurreição e vida eterna. É isso, a palavra final é a graça de Deus nas nossas vidas. O sangue de Jesus já nos purifica, já nos purificou de todo pecado, mas temos que tomar cuidado, examinar a nossa vida. Isaías 1,16, livro do profeta Isaías, capítulo 1, versos 16, o profeta usado por Deus diz assim, Isaías 1,16: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Versos 18: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça, olhe para dentro de si nessa hora, peça perdão ao Senhor. Ao som do órgão, vamos orar silenciosamente. Paizinho querido, esta manhã nos colocamos diante do Senhor, Pai, reconhecendo, Deus, que nós não somos nada sem Ti, não somos nada, Senhor, sem o Teu perdão, sem a Tua graça. Por isso, ó Deus, nos colocamos diante do Senhor, com o nosso coração contrito, reconhecendo, Senhor, as nossas falhas, os nossos pecados, aquilo, Senhor, que nós pensamos, aquilo que desejamos de ruim contra outras pessoas, aquilo que fizemos, Pai, e aquilo também, Senhor, que nós deixamos de fazer, Deus, nos omitimos em fazer, Pai. Por isso, Pai, nos colocamos diante de Ti, pedindo o Teu perdão, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, para que possamos andar diariamente, Senhor, na Tua santidade, buscando comunhão com o Senhor, buscando ser, Senhor, a cada dia mais parecido com o Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas, Pai. Por isso, Senhor, nós Te pedimos perdão, nos arrependemos de coração, o nosso coração, nossa mente voltados ao Senhor, ó Pai. E queremos, Deus, Te agradecer, porque esse perdão, Ele é disponível às nossas vidas, ó Pai, em todo o tempo que nos arrependemos, Pai. Por isso, Deus, nos levantamos na certeza de que o Teu perdão foi liberado sobre as nossas vidas e que estamos limpos, estamos puros para louvar e engrandecer o Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor, vamos render graças àquele que é o único digno de louvor e adoração. Amém? Graça e paz, irmãos e irmãs. Amém? Vamos adorar esse Rei que é digno de todo louvor, de toda adoração. Você está disposto a isso? Está disposta a isso? Então vamos adorar o Senhor Jesus?
se não for para te adorar? Para que eu nasci, se não for para te servir? Que estou aqui, sim, eu quero te adorar, te adorar. Se não for para te adorar, para que eu nasci, se não for para te servir? Porque estou aqui, sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Aplauda esse Deus que é digno de louvor e adoração. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, eu quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Eu quero te adorar. Aleluia. Glória a Deus. Nós viemos para adorar o Senhor. Você pode dizer isso? Eu vim para adorar o Senhor. O nosso desejo na adoração, não sei se você tem essa impressão, é de querer chegar mais próximo do Rei. Querer chegar mais próximo. Então, você cante comigo assim: dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos onde tu estás. Estás assentado acima de todos. Habitas em mim. Vem e toma o teu lugar. Enche minha vida
acomodar em um trono de louvor. Eu me entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração, teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar eu sei. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos. Onde estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim, habitas em mim, habitas em mim. A igreja diga como coral: dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim, habitas em mim, habitas em nosso coração, habitas em mim. Aplauda o Senhor Jesus. No primeiro hino que a gente cantou, no hino, a gente cantou: Deus cuidará de ti na tua dor com todo amor, jamais te deixará, Deus velará por ti. Deus cuida da gente. Esse Deus que habita em nós, Ele cuida da gente. Então a gente não tem que andar ansioso, só confiar nele. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com cuidados dos mares do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em ti, Senhor, minha esperança está em ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em ti, Senhor, minha esperança está em ti.
saber que o meu Deus cuida de mim. Eu não tenho que andar ansioso, sem poder o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor, e Ele tem sustentado. Por isso eu vou confiar nele. Confiarei em ti, Senhor. Minha esperança está em ti. Não há pra maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Meu futuro está seguro em tuas mãos. Não importa as circunstâncias, permanecerei firmado nas promessas que o Senhor me fez. Confiarei em ti, Senhor. Minha esperança está em ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Cuida de mim. Tu cuidas de mim, Senhor. Cuida de mim. Confiarei em ti. Confiarei em ti. Confiarei em ti. Confiarei. Confiarei em ti. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Para terminar com queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Só tu és o Deus eterno. Aleluia.
Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Esse é o nosso Deus maravilhoso, a quem devemos prestar cultos diariamente, a nossa adoração e a nossa gratidão ao Senhor. Não sempre faltam, na verdade, palavras para agradecer a Ele por tanta bondade, por tanta misericórdia sobre as nossas vidas, né? Por tanta provisão do Senhor sobre nós, e nós devemos agradecer todos os dias, né? Porque se nós reclamamos, a vida não faz muito sentido, né? Se a gente só reclama e nunca agradece a Deus. E nós somos gratos ao Senhor pelos aniversariantes também dessa semana. O Júlio César, a Thaísa, a Ana Lúcia, a Luísa de Matos, Elci de Moraes, a Valquíria, a Michele, Renata, Keila, Maria Cristiana, Bruna de Almeida, Maria da Glória e Maria Estela Monteiro. Que o Senhor abençoe os aniversariantes dessa semana, abençoe a sua vida, o seu casamento, a sua família. E nós iremos orar, agradecer ao Senhor. Você pode se colocar em pé? E agradecemos a Deus. Reconhecer que a bondade dele sobre nós é muito mais daquilo que nós merecemos. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Deus. Te agradecemos porque nós não somos nada sem ti. Dependemos da tua graça, da tua misericórdia, do teu cuidado sobre nós. É por isso que nós estamos aqui nesta manhã, te agradecendo por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Por tudo que o Senhor tem feito em nossa família, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, na nossa casa, os nossos amigos, ó Pai, nesta igreja, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades, sejam elas físicas, sejam, ó Pai, emocionais, espirituais. O Senhor tem nos guardado. O Senhor tem nos livrado, Senhor. Por isso nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigada, Jesus, porque se estamos aqui neste dia, Senhor, para te agradecer, é por causa do Senhor, é por causa do teu amor, é por causa da tua bondade sobre nós, Deus. Nós te agradecemos, Deus, porque não tem faltado nada nas nossas casas. O Senhor tem nos dado aquilo que é necessário para vivermos diariamente, Senhor. Por isso nós te agradecemos, Deus. Te agradecemos também pelos aniversariantes dessa semana. Continua dando saúde, abençoando, fortalecendo os teus filhos e filhas, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta igreja, por essas portas abertas, ó Deus, em que temos a oportunidade de te servir aqui dentro, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós iremos agora, nesse momento, ofertar ao Senhor, agradecê-lo também com os recursos que Ele tem nos dado, né? Nós trabalhamos, mas como diz a palavra, digno é o trabalhador do seu salário. Então tudo que nós temos, porque o Senhor assim quis e nos dá essa provisão diária para as nossas vidas, né? E como bons mordomos, eu costumo dizer isso, nós devemos saber administrar aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. E uma das partes dessa mordomia cristã é nós entregarmos os nossos dízimos, as nossas ofertas, mostrar a nossa fidelidade. Deus não precisa de dinheiro, mas assim nós demonstramos a nossa fidelidade a Ele e generosidade a esta casa, a esta igreja. Então, vamos ofertar ao Senhor, vamos agradecer, vamos orar, consagrando os dízimos, as ofertas e pedindo também que o Senhor abra portas de emprego, né? Eu tenho certeza que você conhece alguém, ou se você não está desempregado, nós iremos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós consagramos a Ti tudo aquilo, Senhor, que tem entrado nas nossas mãos, todo recurso, todo salário, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que tem sido provisão do Senhor para nós, Deus. Nós consagramos a Ti e pedimos que o Senhor nos ajude a ser bons mordomos, nos ajude a trabalhar com sabedoria, Senhor, em todo recurso, Pai. Por isso nós consagramos todos os dízimos e ofertas, ó Pai, desta igreja, em nome de Jesus. E oramos também para que o Senhor abra a porta de emprego, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, nós cremos no Deus do impossível, nós oramos, porque nós cremos que o Senhor vai abrir portas de emprego, supre as necessidades daqueles que no momento não têm, Senhor. E usa-nos, ó Pai, para abençoar essas vidas, Pai. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém, amém. Vamos trazer os dízimos e ofertas. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor.
para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Nós falamos aqui no início do nosso culto da perda que nossa igreja teve. Falo nossa igreja, apesar do Paulo Matsuda, membro da igreja da Tijucas, mas estava sempre aqui conosco, a sua família está aqui. Então, nós oramos por essa família, bem como oramos pela família do Marcelo. A Bíblia diz para a gente chorar com os que choram. Não só por esse, como muitos outros que estão enlutados. Quero convidar você a orar, pedindo que o Pai de misericórdia, o Deus de toda consolação, o Consolador, esteja ao lado desta família, fortalecendo esta família. Feche teus olhos, curva a tua cabeça nesta hora. Deus querido, Deus bondoso, nós estamos entristecidos quanto seres humanos que sentimos a dor da perda. Senhor, nesta hora nós intercedemos, Senhor, por famílias que estão enlutadas, ó Pai. Senhor, quantos, ó Pai, estão entristecidos. Senhor, quantos estão angustiados por ter perdido um ente querido, ó Deus, perdido para a Covid ou por outras doenças, ó Pai. Deus, só Tu és o nosso consolo. Então leva o conforto, o consolo, onde as palavras humanas não chegam. Que o Teu Espírito Santo, que é o Consolador por excelência, possa abraçar estas vidas nesta hora, possa tomar conta dos corações doridos, possa levar o alívio a esta dor, ó Deus, mas possa trazer também esperança, a esperança da vida eterna nos corações, ó Deus. Nós oramos, nós colocamos diante de Ti, em o nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor em João 11, versos 25 e 26. João 11, versos 25 e 26. Esse texto está dentro de um contexto muito conhecido sobre a morte de Lázaro, mas dois versículos de uma resposta de Jesus para a nossa vida, que nós tomamos até hoje sobre as nossas vidas, da essência da obra de Cristo, daquilo que Ele é capaz de realizar por nós. João 11, versos 25 e 26. Disse-lhes Jesus:
Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Vou ler novamente o versos 26. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. A morte não tem a palavra final. Deus querido, Deus bondoso, nós lemos a tua palavra, dependemos de ti, querido Espírito Santo, na transmissão da tua mensagem. Convém que eu diminua e que o Senhor cresça mais e mais, que eu não fale só de mim mesmo, que eu seja inspirado pelo teu Espírito Santo, e que a tua palavra, Senhor, que será proclamada nesta hora, encontre, Senhor, guarida no coração dos meus irmãos e das minhas irmãs. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, às vezes nós não gostamos de parar para pensar sobre a morte. A morte é um acontecimento que afeta o ser humano desde o começo da sua existência, não é verdade? Desde o começo da sua existência. Os cientistas tentam encontrar a fórmula da vida, a gente percebe isso. Os intelectuais tentam entendê-la, tentam entender a morte. Os médicos realizam todo tipo de procedimento para manter a vida, mas quando a morte bate a porta, todos se tornam incapazes de encontrar solução. A gente percebe isso, e assim a humanidade vive em uma luta sem êxito contra a morte, esse inimigo que às vezes coloca medo, que apavora-nos. Como cristãos, nós sabemos que somos pó, e que vamos voltar ao pó, como diz lá em Gênesis 3,19, o corpo volte à terra, o espírito volte a Deus que o deu. Ou seja, nós vamos passar pela experiência da morte, nós vamos passar por essa experiência da morte, não tem como fugir dessa experiência, nós sabemos disso. A morte é uma das etapas da nossa vida. Se por um lado morreremos, por outro lado nós temos a garantia do próprio Senhor Jesus Cristo, que a morte não é o fim daquele que crê nele. Foi o que nós lemos aqui no texto: todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Nós sabemos disso. E esse olhar que nós temos em relação à morte passa por Jesus, aquele que enfrentou a morte por nós. Nós pregamos isso sempre: Jesus morreu a nossa morte. Nós cantamos isso: Jesus morreu a nossa morte. Morreu a nossa morte para que vivamos a vida dele. E às vezes nós não entendemos muito bem o que é viver a vida de Cristo. Ele morreu em nosso lugar para nos dar a vida. Às vezes não compreendemos a realidade de Jesus ter morrido por nós, para nos dar vida, vida plena, vida abundante, vida real, para nos dar vida eterna, para recuperar aquilo que era propósito de Deus, que Deus já havia colocado no coração do ser humano, que era a eternidade. Jesus recupera, restaura essa realidade.
Então, para aqueles e para aquelas que conhecem a Jesus, a morte não tem a palavra final, ela tem a penúltima palavra, porque a palavra para o cristão é ressurreição. A última palavra é a vida eterna. Nós cremos na ressurreição, nós cremos na vida eterna. A última palavra é graça. A última palavra é que Deus nos levará para estar com Ele eternamente. Deus nos levará para vivermos com Ele para sempre. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele provou o seu amor para conosco. Cristo encarou a morte, não por causa dos seus próprios pecados, mas pelos meus pecados, pelos seus pecados, pelos pecados de toda a humanidade. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Jesus enfrentou a morte por nós. Você consegue entender isso? Quando Jesus morreu, Ele suportou o salário do pecado. Ele sofreu a malícia do maligno. Ele sofreu por nós. Cristo, o inocente, morreu voluntariamente pelo culpado, por nós. Quando Ele voluntariamente entregou a própria vida, a morte foi destruída por Deus. Jesus ressuscitou para uma nova vida. A graça de Deus destruiu o destruidor, e a morte foi tragada ali por Jesus Cristo. Foi vencida por Jesus Cristo quando Ele ressuscitou. Então, por causa de Jesus, a vida tem a palavra final. Vou repetir, por causa de Jesus, a vida tem a palavra final. Por causa de Jesus, nós não precisamos experimentar a morte como Ele a experimentou. Jesus experimentou a morte de uma maneira cruel. Por causa de Jesus, nós não precisamos mais experimentar essa dor da morte. E a gente percebe isso, homens e mulheres que experimentavam a morte com uma nova perspectiva. Lembram de Estevão sendo apedrejado? E ele vê o que? Os céus o que? Abertos. Vê os céus abertos. Uma outra perspectiva. Ele sabia o que esperava ele sabia que a morte era a penúltima palavra, a última palavra era a vida eterna, concedida por Jesus Cristo. Ele pagou pelos nossos pecados, Jesus pagou. Se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Se o aguilhão da morte é o pecado, Jesus foi lá e transformou e diz: o salário do pecado, que era a morte, agora eu darei vida eterna. Todo aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Ele estava falando, revelando o propósito dele, a obra dele. Morreremos sim fisicamente, mas ressuscitaremos para a vida eterna. O apóstolo Paulo trabalha sobre essa questão quando ele escreve aos Coríntios, no capítulo 15, da ressurreição de Cristo, versos 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, 1 Coríntios 15, 20, sendo Ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão o quê?
vivificados em Cristo, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vida. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Interessante, essa é a certeza que nós temos, ele já venceu por nós. Então o que nos espera no dia final? A ressurreição do corpo e a vida eterna. Crês isto? É a pergunta que ele faz. Todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Nós precisamos tomar isto em consideração. Eclesiastes capítulo 7, versículo 2, nos diz assim: melhor ir à casa onde há luto, do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Primeira vez que eu li esse texto, eu não entendi. Melhor ir à casa onde há luto do que onde há banquete. Eu prefiro ir onde tem banquete, me alegrar. Está dizendo que é melhor ir à casa onde há luto, melhor pensar sobre a morte. Quando você percebe a morte tão perto, você toma isso em consideração. Por isso nós estamos falando sobre a morte, mas na perspectiva e na visão de Cristo que venceu por nós. Mas nós precisamos tomar em consideração quando nós pensamos sobre a morte, porque se almejamos a vida eterna, e nós almejamos, não é verdade? Quem não quer sofrer o dano da segunda morte? Eu não quero sofrer o dano da segunda morte. Que isso, pastor? É o que diz lá em Apocalipse 2, versículo 11. Fala que ao vencedor, ele não sofrerá o dano da segunda morte, da morte eterna. Nós não queremos sofrer o dano da segunda morte. Nós cremos em Jesus, nós confiamos em Jesus, nós entregamos a nossa vida a Jesus, e se entregamos a nossa vida em Jesus, se cremos em Jesus, nós entendemos o que a palavra dele diz, que não morreremos eternamente, que ele é a ressurreição e a vida, que aquele que crer nele, ainda que morra, viverá. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança não se limita apenas a esta vida, senão nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens e mulheres. Por isso que a esperança tem como figura âncora. Se uma âncora dá estabilidade para uma embarcação, a esperança dá estabilidade para a nossa vida quando nós a lançamos na eternidade. Por isso que a âncora precisa ser lançada na eternidade, porque na eternidade, na visão daquilo que Deus já preparou para nós, que nem olhos viram, que jamais penetrou no coração humano, mas foi revelado pelo Espírito Santo, que a todas as coisas perscruta, nós começamos a entender o que Deus tem para nós. Mas essa vida eterna começa a ser vivida aqui, com Cristo. Por isso que na casa do luto, por isso que no momento da morte,
Quando nós olhamos e mais de 235 mil pessoas mortas pelo Covid e mais as outras doenças, quando nós nos deparamos com a morte, nós precisamos tomar isso em consideração. Tomar isso em consideração é entender se a palavra, se a morte não tem a palavra final, se a morte é a penúltima palavra, se a palavra final é a vida eterna. Mas eu preciso crer em Jesus para a vida eterna. Se Ele me amou e enviou o unigênito Filho dEle para que todo o que crer no Filho dEle não pereça, mas tenha a vida eterna. Se Ele é a ressurreição e a vida, e quem crê nele, ainda que morra, viverás. E eu preciso crer para que eu não morra eternamente. Eu preciso começar a viver aqui como um cidadão dos céus, viver como alguém que deseja viver para sempre ao lado de Cristo. Então eu preciso imitá-lo, eu preciso segui-lo, eu preciso tomar os valores de Cristo para a minha vida. Falamos em vida eterna como se fosse algo distante. Ela começa aqui e agora. A salvação começa aqui e agora. Quando eu tomo em consideração e percebo a brevidade da vida, ela é rápida. Tiago capítulo 4, versos 14, vai falar dessa brevidade da vida. Quando eu percebo que a vida é rápida, que eu, quando menos espero, eu posso ser chamado para o encontro com Deus. Eu tomo isso em consideração. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Salmo 103, versos 15 e 16. O salmista também revela essa brevidade da vida, essa transitoriedade da vida. Salmo 103, versos 15 e 16. Quanto ao homem, seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nele o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas as misericórdias do Senhor de eternidade a eternidade sobre os que o temem. Por isso que a última palavra não é da morte, é da vida, é de Deus, é da graça, é da misericórdia de Deus. Mas como eu vivo aqui determina que escolha eu estou fazendo, aonde eu quero viver para sempre. Uma vez ouvi uma frase e ela entrou no meu coração e eu guardei. O pregador disse que aquele que nasce duas vezes morre uma só vez. Eu falei, como que é isso? Aquele que nasce duas vezes morre uma só vez. E ele falou, se você nasceu da carne e do sangue, mas se você também nasceu da água e do Espírito, se você nasceu duas vezes, você morrerá uma só vez. E aí ele falou justamente sobre Apocalipse 2:11. Coloca para nós aí, Senhor, Apocalipse 2:11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Porque não haverá segunda morte, não haverá morte eterna. O que haverá é o que? Vida eterna. Mas eu decido se eu quero nascer de novo, se eu quero ser nova criatura, se eu desejo experimentar já a vida eterna a partir desta vida, na maneira que eu vivo esta vida. Então eu preciso ir até Jesus, entregar a minha vida a Jesus, pedir perdão pelos meus pecados, crer
em Jesus Cristo, na obra que Ele fez pela minha vida, crer que a morte dEle pagou o preço pelos meus pecados, entender que se o salário do pecado era a morte, Jesus veio e com a morte dEle, Ele concedeu o dom gratuito de Deus para a minha vida, que é a vida eterna. A ressurreição de Jesus é a garantia que nós viveremos eternamente. Por isso que é importante entender que Ele ressuscitou, entender o sacrifício, a obra dEle. Participar da ceia do Senhor não é só comer um pedacinho de pão e beber um pouquinho de suco de uva, não. Participar da ceia do Senhor, mensalmente, nós fazemos mensalmente, é lembrar a sua paixão, o seu sofrimento, mas é lembrar da sua ressurreição e dos benefícios, como nós falamos aqui quando instituímos a ceia, dos benefícios que ela nos agraciam. O que Ele fez, nós somos agraciados pela obra de Jesus, por tudo que Ele realizou por nós. Não podemos olhar apenas como um ato religioso, como uma história, mas como vida que flui da cruz de Cristo, que flui de Deus para a minha vida, que vem de Deus para o meu coração. A promessa de Jesus, Ele cumpriu a promessa dele. João 5 versos 24, João 5, 24, a ressurreição de Jesus é a garantia de que nós viveremos eternamente. Olha o que diz João 5, 24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem o quê? A vida eterna. Não entra o quê? Em juízo, mas passou da morte para a vida. Ouve a palavra, crê naquele que o enviou. Ações da nossa parte. Às vezes nós não tomamos em consideração que estamos aqui por um tempo, e às vezes complicamos tanto a nossa vida aqui, nós arrumamos tantos problemas, nós acumulamos tantas coisas, só pensamos em nós mesmos, pensamos como se essa vida aqui fosse para sempre. Pensamos em apenas trabalhar, guardar dinheiro, juntar, acumular bens. Esquecemos que um dia, como um texto que Jesus contou, louco, esta noite pedirão a tua alma o que tu tens em depósitos, para quem será? É loucura quando nós pensamos que essa vida aqui é para sempre. É insensatez quando nós não avaliamos a nossa vida aqui. É loucura quando nós não nos relacionamos bem com o nosso próximo. A vida eterna começa a ser vivida aqui, meu irmão e minha irmã, quando eu incorporo os valores do reino. Quando os valores do reino entram na minha vida, os valores de Cristo movem a minha vida. Eu recebi mensagem de alguns grupos falando do nosso irmão Paulo Matsuda. E sempre mensagem, viveu para o reino, se envolveu com a obra de Deus, serviu ao Senhor, servia na igreja local. Se forem conversar com os irmãos da igreja na Tijuca, lá em Cascadura, recebi ligações de irmãos lá de Cascadura, contando testemunhos. Serviu na igreja da Tijuca, serviu aqui na igreja do Catete. Irmã Edina ontem falou: pastor, os encontros de casais não serão mais os mesmos. Falando desta tristeza. Serviu na federação de homens, serviu na área geral da igreja metodista, sempre com alegria no coração, começou a viver a vida eterna aqui, em conviver bem com o próximo, em gastar sua vida para Deus.
Nós perdemos muito tempo com discussões. Eu percebo quantas pessoas brigam por causa de time de futebol, brigam por causa de política, brigam por causa da religião, brigam por causa do cachorro, do gato, brigam por qualquer coisa, brigam por um banco na igreja. São umas coisas assim absurdas. E não voltam às vezes a conversar com um parente, com família. Passa uma vida toda com o coração com mágoa, com amargura no coração. Num lugar que há luto, quando nós olhamos para a morte, nós precisamos tomar isso em consideração para uma transformação na nossa vida. Para falar: Senhor, eu quero ser mudado. A vida é rápida, Senhor. O Senhor preparou a vida eterna, mas como eu vivo aqui determina se eu vou sofrer ou não o dano da segunda morte. Eu não quero sofrer o dano da segunda morte. Eu quero viver eternamente, eu quero valorizar o Teu sacrifício, Senhor. O que nos espera após a morte, se nós ouvimos a palavra do Senhor, se nós cremos naquele que o enviou e que tem a vida eterna. Nós esperamos a vida eterna, ela é dom de Deus para aqueles e para aquelas que põem a sua confiança em Jesus. Mais uma vez eu cito Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos nós merecíamos a morte, mas Jesus morreu em nosso lugar para nos dar a vida eterna. O salário do pecado é a morte, todos nós merecíamos a morte, mas Jesus morreu em nosso lugar para nos dar o quê? A vida eterna. Quando confiamos em Jesus, não precisamos mais temer a morte, porque agora nós compartilhamos da vida de Jesus. Nós compartilhamos da vida eterna que Jesus nos dá, da vida que foi feita para ser livre do mal, da tristeza, livre da dor. Essa promessa, que já não haverá mais sofrimento, nem dor, nem tristeza, que enxugará do seu rosto todas as lágrimas, da vida que foi planejada para ser livre do mal, da tristeza, da dor, rica em alegria, em paz, em pureza. Então compartilhar da vida de Jesus é o modo como enfrentamos todas as sombras da morte, todos os perigos da morte nesse mundo caído. Como nós encaramos a escuridão no final da morte em si. Jesus segura nas nossas mãos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Essa certeza da presença de Jesus. Em 81 diz que: e no momento de transpor o rio que Tu por mim quiseste atravessar, Ele segura nas nossas mãos. Ele não nos deixa sozinhos. Nós temos uma certeza. Por isso que a partir de Jesus a morte é encarada, é vista diferente. Nós temos relatos de pessoas que estavam partindo e cheios de alegria contemplaram a presença de Cristo, que não estavam sozinhos. A vida eterna que Jesus nos dá é vida como ela foi feita para ser. Então compartilhar da vida de Jesus é o modo como nós enfrentamos aqui as situações da vida. Olhamos, encaramos e percebemos: Ele é a ressurreição e a vida. Eu creio nele. Ainda que esteja morto, eu viverei. Então a morte já não me causa mais pavor, porque eu sei em quem tenho crido, e sei também que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Enfrente a morte, mas enfrente ela com Jesus. Jesus está conosco, Jesus está vivo. Ele nos ajuda a encararmos a morte e o morrer. Ele nos ajuda. Ele está conosco todos os dias.
Muitas pessoas ficam com o coração temeroso da morte, porque não crê nas palavras de Jesus. A ressurreição de Jesus faz com que a morte seja a penúltima frase na sua vida. Eu reafirmo isso. A coragem para encarar a morte vem quando nós colocamos toda a nossa fé e confiança em Jesus. A confiança que nós ouviremos: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. É um livro antigo escrito pelo John Bunyan, O Peregrino. Não sei quantos já leram O Peregrino. Um tio-avô faleceu com mais de 100 anos, e ele vivia falando do peregrino. Era garoto, ele tinha, o peregrino antigo. Só os mais experientes leram O Peregrino. Alguns mais novos aqui falaram que já conhecem O Peregrino, estou mexendo aqui. E o John Bunyan, ele diz o seguinte, que a morte é simplesmente a passagem de uma prisão para um palácio. Que coisa tremenda, olha só. É simplesmente a passagem de uma prisão, a comparação que ele faz, para um palácio. Ansiavam, os primeiros cristãos não negociavam essa vida aqui na sua fidelidade a Cristo. A quem você pertence, em quem vocês acreditam. E eles diziam: cremos no Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, cremos em Jesus Cristo, seu unigênito Filho, cremos no Espírito Santo, cremos na ressurreição do corpo, cremos na vida eterna. Nós não cremos em Roma, nós não cremos em César, Jesus é o Senhor. Não negociavam a fé deles, partiam vendo os céus abertos, contemplando a face de Cristo, sabiam que estariam livres da prisão e entrariam no palácio. Essa é a perspectiva com Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. A gente entende algumas revelações, como Apocalipse 14, versos 13, felizes os mortos, bem-aventurados os mortos, os que desde agora morrem aonde? No Senhor. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. São mais do que felizes os que morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois suas obras o acompanham. Morrer em Cristo é renascer para a vida eterna. Se você está em Cristo, não há por que temer a morte, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Nós não cantamos: e quando enfim chegar o dia em que a morte enfrentarei, sem medo então terei o quê? Vitória. Verei na glória o meu Jesus que vivo está. Verei na glória o meu Jesus que vivo está. Morrer em Cristo é renascer para a vida eterna. Morrer em Cristo é experimentar a redenção das dores e das fadigas, é ter a vida em abundância de forma plena. Morrer em Cristo é descansar em Deus, à sombra do Altíssimo. Deixemos que essas palavras entrem no nosso coração. Por isso que o apóstolo Paulo testificava que nem a morte nem a vida pode nos separar do amor de Deus, e que o viver em Cristo, que o viver é Cristo e que o morrer é lucro. Você entende isso? Se o viver é Cristo, o morrer é lucro, porque você sairá da prisão e será transferido para um palácio. Aí você entende. Nessa perspectiva, você não fica receoso da vida com Cristo. Talvez você saiba que Jesus ressuscitou dos mortos. Você já leu isso. Você tem escutado mensagens, palavras, estudos. Mas
Se você ainda sente medo, pois você precisa viver o que você tem escutado. Viver o que você tem escutado. Não é suficiente saber sobre a morte e ressurreição de Cristo. Você precisa conhecê-lo intimamente. É Ele que traz segurança para a tua vida. Isso aconteceu com John Wesley. Ele precisou ter certeza que os pecados dele de fato estavam perdoados. A certeza, a segurança da vida eterna precisa entrar no nosso coração. É somente confiando no que Cristo fez. Não é pelos nossos méritos. A gente ficar pensando, será que eu vivi bem para ter vida eterna? É na confiança no que Cristo fez por nós. Quem pagou o preço foi Cristo. Por isso que nós não confiamos na nossa justiça própria. O justo viverá por fé. Nós confiamos no que Cristo fez por nós. A vida eterna nos é oferecida. Abra o teu coração, deixa Cristo entrar. Deixa Ele reinar na tua vida. Deixa a luz do céu entrar no teu coração. Deixa Ele conduzir a tua vida até a eternidade, para sempre, para morar para sempre com Ele. Feche teus olhos, curva a tua cabeça. Na casa do luto nós tomamos estas coisas em consideração. A brevidade da vida, a vida não termina com a morte, tem uma vida eterna para se viver. Onde você quer passar a eternidade? Escolha hoje caminhar com Cristo, para que você passe a eternidade para sempre ao lado de Cristo. Para sempre. Se o seu viver é Cristo, o morrer será lucro. Você entenderá perfeitamente o que Paulo entendeu, o que homens e mulheres do passado entenderam, que homens e mulheres que vivem com Deus entendem. Para os nossos irmãos em Cristo que partem, se viveram com Cristo, estão com Cristo, é lucro. Nós é que continuamos aqui no sofrimento. Mas se eu entendo o que tem preparado para mim, eu mudo a minha vida. Eu começo a viver de fato como Cristo planejou. Foi isso. Então pense melhor nas palavras que saem dos seus lábios. Pense melhor quando você responde ao outro. Pense como você está valorizando a sua família, o seu próximo, a sua igreja, seus amigos. Não espere a doença chegar para você pensar nisso. É agora, enquanto a vida aqui. A gente pensa na vida eterna, a gente pensa na morte. Não como algo que gerará aflição no nosso coração, não. Mas como coisa boa, Senhor, eu estou preparado. Nós sabemos que morrer, todos um dia morrerão, biologicamente morrerão. Se não formos a geração do arrebatamento, morreremos. Agora, nem todos vivem para a eternidade, porque não tomam a vida em consideração. Pare, olhe para dentro de si mesmo. Sabe quando Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo, examine-se a mulher a si mesmo. Esse autoexame, que eu olho para mim mesmo, que eu fecho os meus olhos e paro de olhar para o outro, eu olho para a minha vida e falo: estou em falta, Senhor. Não quero ser pesado e ser encontrado em falta. Eu não quero ser um louco, viver só para mim mesmo. Quero que a minha vida faça diferença. No tempo que Deus me permitiu viver aqui, eu quero que a minha vida faça diferença para outras vidas. Que alguém olhe e lembre da minha vida e diz: exalava amor, exalava graça,
O bom perfume de Cristo exalava na vida daquele irmão, daquela irmã. Sentimos saudades das conversas. Mas sabe quando alguém parte sem deixar saudades? Porque só arrumava problemas. Era amargurado. Deixa Cristo mudar a tua vida hoje. Comece a experimentar a vida eterna hoje, aqui e agora. Valorize o que Cristo fez por você. Entregue a tua vida a Cristo. Você pode fazer isso nesse início de tarde. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Mas Ele fará por você. Esse mais, vida eterna, paz no coração, esperança. Tome uma posição de crer. Crês nisto? Jesus deixa a pergunta: crês isto? Crê que eu sou a vida eterna? Você crê que eu sou a ressurreição? Todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Isso faz sentido para a tua vida? Se não faz, ora ao Senhor. Fala: Deus, me ajuda a ter fé para acreditar nisso. Vós sois salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Fala: Senhor, me ajude a acreditar em Ti. Gera no meu coração, assim como gerou no coração de homens e mulheres do passado, assim como Tu gerou no coração de John Wesley. Ele sentiu o coração dele sendo estranhamente aquecido. Aqueça o meu coração nesse início de tarde, em tempos de pandemia, em tempo que as mortes estão em evidência. Me ajude, Senhor, a proclamar vida. Aí a gente perde o tempo, se a gente não proclama. Vamos cantar o Deus enviou? Vamos lá, para a gente viver esse momento cultico, como certeza, como afirmação do que o Senhor tem feito. Deus enviou seu Filho amado para salvar E perdoar. Você pode ficar de pé? Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Olha aí, não tem que temer. Temor não há. Você sabe disso, olha. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida Onde está a tua vida? está nas mãos De Jesus. meu Jesus, dirige a tua vida. que vive está. Se não está nas mãos de Jesus, coloque. E quando enfim chegar a hora em que a morte Essa hora chegará, meu irmão, minha irmã. enfrentarei, Ela chegará. Como você enfrentará? sem medo Então, é a hora da vitória. terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã.
trazer à memória pessoas que foram importantes na tua vida, que viveram a fé cristã e que já não estão mais entre nós. Pessoas que de fato foram referências para a tua vida no viver cristão. Pessoas que deixaram saudades. Pessoas às vezes aqui da nossa comunidade, que você olha e fala como foi importante. Como que eu aprendi com aquele irmão, com aquela irmã. Como ele foi importante para a minha vida cristã, para a minha formação cristã. Esses irmãos já não tem mais dor, não tem sofrimento. Deixaram um legado de fé, uma vida de inspiração. Quantos irmãos que compartilharam a vida deles comigo, que me deixaram um legado, que me deixaram uma vida de fé, um legado de fé, uma inspiração. Porque a vida deles foi Cristo, o viver deles foi Cristo, o morrer foi lucro. Agora, você pense na tua vida, que legado você deseja deixar? Um legado de fé, de inspiração. Você deixará sim esse legado, se o seu viver for Cristo. Então tome uma posição agora e diga: Senhor, já não vivo mais eu, não quero que o meu eu tenha o domínio. Destrona o meu eu, Senhor. Arranca o teu eu do domínio da tua vida. Fala: Cristo, venha ocupar o teu lugar no trono da minha vida. Venha dirigir a minha vida. Eu quero que o meu viver seja Cristo, para que o meu morrer seja lucro. Entregue o teu coração ao Senhor, confia nele. Entregue a tua vida a Cristo. Senhor Jesus, coloco diante de ti a vida dos meus irmãos e irmãs que aqui estão, também daqueles que nos acompanham, Senhor, pela internet, pelos que ainda ouvirão esta palavra em algum momento. Senhor, que a vida desses teus filhos e filhas, desses meus irmãos, dessas minhas irmãs, sejam transformadas, para que vivam de fato os valores do Evangelho de Cristo, para que o nosso viver seja Cristo, para que o nosso morrer seja lucro. Senhor, para que não, Senhor, sejamos afligidos com o medo da morte, mas pelo contrário, ó Deus, quando chegar o dia em que a morte teremos que enfrentar sem medo, então teremos a vitória, porque cremos em Ti, sabemos que Tu és a ressurreição e a vida, e quem crê no Senhor, ainda que morra, viverá eternamente. Esta certeza que tomará o nosso coração, ó Deus, e que trará paz nas nossas vidas, ó Pai, e que permanecerá vivo na nossa memória, ó Deus. Todos os dias viveremos a tua vida aqui, Senhor, olhando para o nosso próximo, Senhor, com um olhar de Cristo, com um olhar de compaixão, de misericórdia, socorrendo o nosso próximo, lutando pela justiça, lutando, Senhor, pela tua causa, pelo amor de Cristo, que precisa ser abundante sobre as vidas, ó Pai, assistindo aqueles, Senhor, que são marginalizados, ó Deus, que estão à margem, ó Pai, assistindo aqueles que ainda não te conhecem, proclamando a tua palavra, Senhor, aceitando o teu envio e anunciando as boas palavras de graça, as boas novas da tua graça, Senhor. Permita que assim seja o nosso viver aqui. Mais uma vez, Senhor, nós oramos pelos enlutados, oramos pela família, Senhor, da irmã Lia, pelos familiares do Paulo Matsuda, pela sua irmã, sobrinhos, todos os familiares, ó Pai, toma nas tuas mãos. Oramos pelos familiares do Marcelo, Senhor, toma nas tuas mãos, dê consolo e conforto. Oramos por todos que estão enlutados, oro pelos familiares da Vanessa, Senhor, leva consolo, Senhor, a família da Neuza, Senhor, toma nas tuas mãos, ó Pai. Deus, nos dá esta compreensão da tua palavra todos os dias.
Nós oramos agradecidos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado, Senhor. Leva-nos em paz aos nossos lares, guardados e protegidos pelo Senhor. Oramos em o nome de Jesus. Amém. O sepultamento do nosso irmão Paulinho será hoje às 14h30 no cemitério São João Batista. Não haverá velório, o caixão estará fechado, a família estará lá nesse horário. Então continue orando pela família do pai do Marcelo, do seu Carlos. Será agora às 13h no cemitério do Catumbi. Pastor Ricardo está lá dando esse apoio. Pastora Flávia, entra a bênção para nós. Vamos à bênção do Senhor. Que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que venceu a morte, vive e reina para todo sempre. E que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus que está reunido hoje sobre a face da terra. Amém. Amém. Vão em paz.